Eu tenho vergonha de admitir isso, mas vamos lá. Ontem eu perdi o meu celular, perdi os meus dois celulares, o meu celular principal e o celular da empresa. Durante uma rotina normal de trabalho, estava muito quente ainda, está muito quente aqui na França. E o que aconteceu? Depois de um dia inteiro de trabalho, eu fui pegar o caminhão e fui simplesmente juntar tudo, pegar o meu celular e voltar para casa. O que me acontece? Eu não achava meu celular de jeito nenhum. Ligamos, olhamos o GPS, procuramos em tudo que é lugar e o celular não aparecia. Resumindo, por conta de um ambiente, por conta de tudo que foi criado ali no momento, eu comecei a ficar um pouco nervoso e acabei por proferir palavras que não eram nada necessário. E isso não resume nem 10% da pessoa que eu sou. Eu me considero uma pessoa muito tranquila, muito paciente, uma pessoa que realmente foca no problema e procura a solução. Se me trazem um problema, eu procuro muitas vezes 5 soluções e até mais se eu conseguir. Naquele momento, eu fiquei um pouco estressado. Tinha pensado que a única pessoa eu estava trabalhando numa área que era um pouco deserta e a única pessoa que passou naquela região, na minha mente, pensei que ela tinha me roubado. Por quê? Isso é muito comum aqui na França, acontece muito, estamos trabalhando parado e até às vezes nem no trabalho estamos, se você deixar o seu carro aberto ou deixar algum pertence, passa algumas pessoas e roubam. Não é em toda a região da França, mas principalmente nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, nas cidades mais habitadas com imigrantes, pessoas que cá não vivem muitos anos, têm hábitos ruins, trazem o hábito do país deles aqui para dentro. É uma coisa que é muito ruim na imigração. As pessoas, eu penso assim, pelo menos é o que eu penso. Se a gente vier do nosso país com as nossas falhas, com os nossos defeitos e quiser aplicar aqui, não vai funcionar muito bem, você não vai ser bem recebido, você vai se destacar negativamente. Eu penso que o mínimo possível dentro da possibilidade, não que seja 100%, você não precisa mudar a pessoa que você é, mas o mínimo possível é a gente se adaptar dentro da realidade daquele país. Cultura, idioma, jeito, alimentação e algumas coisas que, se você está vivendo e trabalhando lá, eu tenho a mínima conclusão que nós gostamos daquele país, nós queremos viver lá, seja sozinho, seja com nossa família, nós temos facilidade para se adaptar à cultura local. E muitas das vezes isso não acontece. As pessoas chegam com manias, vícios, jeitos e querem que, por exemplo, eu sou brasileiro, eu quero que o Brasil exista aqui dentro da França, só que não funciona assim. Eu estou como imigrante dentro da França, então eu tenho que me adaptar à cultura deles, realmente tentar ser o mínimo possível agradável. É a minha maneira de pensar, tá bom? Não que eu esteja 100% certo, porém, acredito que faz um pouco de sentido dentro do que eu penso, do que eu imagino. E voltando ao assunto de ontem, o que aconteceu? Depois de eu perceber que eu já tinha passado do limite em as palavras que eu dizia, os pensamentos, as acusações. Falei, não, chega, esse celular não vai fazer diferença na minha vida, Deus vai me dar até 3 vezes mais, eu tenho certeza disso. Parei de procurar, voltei ao meu trabalho, depois peguei a carrinho e voltei para casa. Peguei o caminhão, voltei para casa. Chegando em casa, depois de mais ou menos 2 horas e meia, fui procurar de novo dentro do caminhão, que o caminhão fica exatamente aqui em frente à casa que eu vivo, e lá estava o celular. Quando eu achei o celular, me veio uma vergonha tão grande em mim mesmo. E eu parei para refletir sobre aquilo, fiquei refletindo. E eu percebi que a gente tem um hábito muito fácil, a gente tem um costume muito fácil de criticar, a gente tem um costume muito fácil de acusar, a gente tem um costume muito fácil de reclamar. Só que isso não atrai nada de bom para a nossa vida. Se a gente realmente focar em agradecer mais, em ver tudo como uma solução, como uma oportunidade de aprender, a gente desenvolve muito mais e muito melhor. E na nossa vida, muitas das vezes é assim. A gente traça um caminho, traça um objetivo para seguir. Na minha vida é assim. E durante esse caminho aparece muro, aparece pedras, aparecem pessoas que às vezes vão tentar nos atrapalhar durante a nossa caminhada. E durante a nossa caminhada, se a gente não focar realmente no nosso objetivo final, a gente vai tropeçar durante o caminho, porque a gente reclama muito, a gente vê um problema, se tá sol tá ruim, tá calor demais, se tá chovendo tá ruim porque a chuva cai do céu, molha todo mundo e parece que a gente é de açúcar, a gente vai derreter. Só que, preste atenção, vamos agradecer mais, eu levo isso para mim, eu faço esses vídeos aqui exatamente para falar com vocês, ter uma conversa e também para falar diretamente comigo. O primeiro vídeo vem, fala diretamente comigo, para depois ele até chegar em vocês
vocês assistirem, talvez tenham alguma conexão comigo e gostarem do meu vídeo, me seguindo, comentando e aproveitando a oportunidade. Não deixe de curtir o vídeo se você gostou, comente, vamos conversar mais. Depois que eu achei meu celular e fiz aquela reflexão vergonhosa, tinha sido desnecessário alguns pensamentos e algumas situações que eu me posicionei diante daquilo de uma forma muito radical, sentindo raiva, essa foi a verdade, sentindo raiva daquela pessoa que supostamente tinha roubado meu celular, que isso não aconteceu, fui eu que perdi ele dentro da bagunça do caminhão. Eu me constrangi quando eu lembrei que o amor de Deus é muito maior do que tudo isso que nós sentimos aqui nesse mundo terreno, nesse tempo que vai passar. Esse tempo que vai passar, que eu falo, é o nosso mundo. Tudo que é físico, um dia não existirá mais. E eu quero deixar para a reflexão de quem está assistindo esse vídeo, João 3,16, que é um versículo muito famoso da Bíblia, é um versículo muito conhecido, que diz: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo é uma coisa linda, se você parar para ler ele e pensar exatamente no contexto, no detalhe, na riqueza que esse versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único Filho, todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem ideia para quem é pai e mãe, ou para quem é filho e ama o seu pai e ama a sua mãe, pense por um momento que é a gente se desprender do nosso único filho para ele morrer na cruz por nós. O que eu tiro como aprendizado desse versículo, que é muito famoso, é simplesmente o amor de Deus por nós, os filhos dele. Deus, ele tem um projeto muito grande para todos nós aqui nessa terra. E eu queria, o meu sonho era que um dia o amor de Deus alcançasse todos nós de maneira que nos enchesse 100%, que nos transbordasse. Tenho certeza que esse mundo seria muito melhor, não tenho dúvida. Porque se você parar para pensar comigo por um momento, se nos faltar amor, o que nos sobra? Quem sou eu sem amor? Quem é você sem amor? Você já parou para pensar sobre isso? O amor é o que nos preenche, o que nos faz viver, que faz você acordar de manhã e ainda sentir vontade de viver um pouco mais. Se você é uma pessoa que talvez esteja passando por um momento que aquilo, quando você acorda, você não esteja tão feliz, essa situação não é a sua vida na totalidade. Você não é a sua fase momentânea. Você pode às vezes estar triste, se sentir um pouco triste, se sentir um pouco vazio, um pouco solo. Só que em Deus a gente é completo, a gente acha tudo que a gente precisa em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele nós não somos nada. E todo o amor dele, depois que eu fui parar para pensar nisso, me constrangeu de uma forma que eu só ajoelhei e pedi perdão. Foi uma experiência que eu pude aprender muito sobre quem eu sou, sobre como eu vou reagir se no momento que que uma pessoa que não me alegra muito, não me traz, não é meu amigo, né, é o meu inimigo, como eu reagiria diante dessa pessoa? Eu o amaria ou eu o crucificaria? Deus, Jesus, eu tenho certeza que Deus amaria até mesmo o ladrão, porque para ele nós somos muito mais importantes do que talvez um ato de pecado que temos cometido. Conclusão disso tudo, fico muito feliz por hoje conseguir expressar essa pequena experiência negativa da minha vida com vocês, porque eu aprendo que eu preciso melhorar muito. Às vezes a gente acha que a gente está chegando num nível aparentemente é bom, só que na verdade a gente está ainda muito longe do que Deus sonha para nossa vida. E a partir de algumas experiências que eu vou tendo no meu dia a dia, eu procuro mesmo aprender e amadurecer e me desenvolver cada vez mais e mais. Eu tenho certeza que 1% todo dia eu estou conquistando, mas ainda falta muito.